Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Loucos por Eleitoral. Eu sou Alessandra Antunes e nesta aula nós vamos falar a respeito de direitos autorais na propaganda eleitoral. Para começar a nossa discussão, imagine que você compôs uma música que virou um hit nacional, é tocada em todas as rádios, em todos os programas de televisão, e de repente você liga a TV ou abre o Instagram e vê uma pessoa candidata com uma ideologia completamente oposta à sua, usando a sua melodia, mudando a letra para pedir votos. Será que isso é permitido? É isso que nós vamos ver nessa aula. Eu vou falar aqui sobre dois casos emblemáticos que é interessante para nós entendermos como a jurisprudência foi se moldando até pacificar o assunto e chegar ao artigo 23A da Resolução TSE, número 23.610 de 2019, que nós analisaremos com detalhes nessa aula. O primeiro caso é o que envolveu o cantor Tiririca e a emissora M. Lá nas eleições de 2014, Tiririca foi candidato, nós até sabemos que ele se elegeu para deputado federal, e na propaganda eleitoral daquela época, ele usou a paródia da música O Portão, do cantor Roberto Carlos, e no lugar de Aqui é o meu lugar, ele cantou Brasília é o meu lugar. Inclusive, ele se vestiu como o cantor Roberto Carlos para criar ali todo um cenário para fazer aquela propaganda eleitoral com o uso daquela paródia. A gravadora M se sentiu ofendida e processou o cantor Tiririca por danos morais e materiais. Mas a justiça, lá naquela época, entendeu que a propaganda eleitoral com o uso de paródia não necessitava de autorização prévia do artista. Então, nesse momento, estava liberada a paródia. E ela era liberada com base no artigo 47 da Lei 9.610 de 1998, a Lei de Direitos Autorais, que diz que as paródias são livres desde que não sejam verdadeiras reproduções da obra originária nem implique desonra. Argumentava-se que o jingle paródia tinha finalidade humorística e eleitoral e não comercial. Além disso, apontava-se a liberdade de expressão e a criatividade artística e por isso entendia-se a desnecessidade da autorização do artista se mantido o tom humorístico. Mas nas eleições de 2022 veio uma virada, com o caso da cantora Marisa Monte. Em janeiro de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral realizou uma série de audiências públicas para debater as minutas das resoluções que regeriam as eleições municipais daquele ano. No dia 25 de janeiro de 2024, a cantora e compositora Marisa Monte participou ativamente dos debates em Brasília, representando a classe de criadores e compositores brasileiros. O objetivo da cantora Marisa Monte era pedir expressamente ao TSE uma barreira legal contra o uso indiscriminado de paródias musicais em jingles políticos, porque essa era uma prática que vinha crescendo nos últimos tempos. Em seu depoimento aos ministros, a cantora trouxe uma perspectiva humana e de direitos de personalidade. Os principais pontos defendidos por ela foram o desvio de finalidade da paródia. Ela lembrou que o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais abre uma exceção para paródias livres baseadas no humor. E para ela, transformar uma canção em propaganda política não é humor, é a apropriação de uma propriedade intelectual para proveito eleitoral. Ela defendeu também a tese de violência moral e psicológica. A cantora relatou que ver uma obra que carrega a identidade, a alma e o suor do artista associada a um candidato com ideologia completamente oposta aos valores do autor gera uma sensação de violência moral e psicológica. E ela ainda defendeu o risco multiplicado pela inteligência artificial. A artista alertou que o avanço das ferramentas de inteligência artificial generativa facilitaria ainda mais a clonagem de voz e a adulteração de canções em escala industrial nas campanhas eleitorais, tornando o risco moral incontrolável.
O depoimento da cantora Marisa Monte foi o estopim de que o Tribunal Superior Eleitoral precisava para reagir à jurisprudência anterior, aquela lá do caso Tiririca. Os ministros, liderados lá na época pela sensibilidade normativa do tribunal ao combater abusos na propaganda, entenderam que o direito moral do artista de não ver o seu nome ou a sua obra vinculada a causas que desaprova deveria se sobrepor à exceção da paródia no âmbito estritamente eleitoral. Após o discurso da cantora Marisa Monte, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a resolução TSE número 23.732 de 2024, positivando na íntegra o artigo 23A da resolução TSE número 23.610 de 2019. O dispositivo deu vida a todas as preocupações manifestadas pela cantora, criando um rito de urgência para que o artista possa, em tempo razoável, derrubar qualquer paródia eleitoral feita sem a sua permissão. Agora que nós já sabemos a história da criação do artigo 23A, vamos passar a analisá-lo para conhecê-lo com mais profundidade. O artigo 23 diz o seguinte: a autora ou o autor de obra artística ou audiovisual utilizada sem autorização para a produção de jingle, ainda que sob forma de paródia ou de outra peça de propaganda eleitoral, poderá requerer a cessação da conduta. O ponto de destaque aqui é que esse dispositivo normativo sepultou a tese lá do artigo 47 da Lei de Direitos Autorais no âmbito eleitoral. Não importa se é paródia, se mudou a letra ou se é só o instrumental de fundo. Se não tem autorização da pessoa artista, configura ilícito eleitoral. O pedido da pessoa artista para cessar a utilização da obra deve ser dirigido aos juízes e às juízas competentes para análise de propaganda eleitoral e, uma vez apresentado o pedido, haverá um rito célere a ser seguido. Inicialmente, a pessoa candidata será imediatamente notificada para se manifestar no prazo de 2 dias. Esse prazo se alinha ao rito célere das representações eleitorais, conforme o artigo 96, parágrafo 5º da Lei das Eleições. Isso é importante porque o tempo na campanha eleitoral é precioso. Um jingle pode viralizar em horas pela internet e o estrago para o artista pode ser irreversível. Ponto importante é que para o deferimento do pedido de cessação da utilização do jingle é suficiente a ausência de autorização expressa para uso eleitoral da obra artística ou audiovisual, sendo irrelevante a demonstração da ocorrência do dano ou a existência de culpa ou dolo. O autor da petição, o artista no caso, não precisa provar que a pessoa candidata agiu de má fé ou que houve dano. A equação aqui é simples. Se não há autorização expressa, a propaganda eleitoral por meio de jingle paródia do artista deve ser interrompida. Isso porque o artista tem o direito de não ter a sua obra vinculada a ideologias ou pessoas candidatas que eles não apoiam. E olha só a abrangência da tutela. Ela pode incidir sobre a proibição de divulgação de material ainda não veiculado, sobre a ordem de remoção de conteúdo já divulgado e sobre a proibição de reiteração do uso desautorizado da obra artística. E se ficar comprovada a plausibilidade do direito e o risco de dano, é cabível a antecipação de tutela, podendo a eficácia da decisão ser assegurada por meios coercitivos, inclusive cominação de multa processual, as famosas astreintes. Neste caso, a liminar será concedida sem ouvir as partes contrárias. É o que se chama em direito de inaudita altera pars. Isso significa que a autoridade judicial irá determinar a cessação do uso do jingle ou paródia antes da manifestação de 2 dias da pessoa candidata, se ficar demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano. Além disso, a determinação judicial será garantida por multa diária para forçar a pessoa candidata a retirar o jingle ou paródia do ar imediatamente. Vemos que, nas campanhas eleitorais, sob a égide do artigo 23A da Resolução TSE número 23.610 de 2019,
Criar jingles ou paródias baseadas em músicas famosas sem autorização de direitos autorais específicos para fins eleitorais é vedado e pode gerar perda do material e multa. E é isso, gente. O que vocês acharam dessa aula? Deixa aí nos comentários. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.